Boa tarde! Espero que vocês estejam bem, certo? E vamos iniciar a nossa aula, um conteúdo, né, bastante fácil. Hoje vocês vão estudar, assim, com toda facilidade, porque o conteúdo é bem fácil mesmo, certo? Antes de eu começar a aula, eu vou explicar para vocês que na próxima aula, na terça-feira, vocês vão me apresentar, certo? O trabalho que eu passei antes, certo? De ter iniciado essa situação da pandemia, de ter acontecido esse isolamento Eu nem me lembro mais o que é. Pois é interessante. Eu nem lembro. Gente, pois é interessante que realmente se organize com a equipe de vocês, porque a avaliação vocês vão me apresentar aqui o trabalho. Vai valer a nota bimestral, tá certo? Esse trabalho, ele vale a nota completa da nota bimestral. Tia, mas a nossa apresentação era... Ô tia, eu não lembro o que eu devo fazer, eu não lembro quem são da minha equipe. Pois tu se forma com alguém, tá certo? Porque já tá todo mundo aqui. Acho que a senhora tem anotado aí, não tem não? Eu deixei na escola. Eu só me lembro mais ou menos de algumas equipes. A Letícia Borges Gomes tem anotado, tia, no caderno. Pronto. Pessoal, quem está falando... Eu me lembro da minha fala. Só um minutinho, Quem está falando de jogo, certo? Acabou o intervalo e agora nós vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Depois vocês começam de novo a fazer o debate de vocês, mas agora a aula é de literatura, tá certo? Vamos acabar aí a história do jogo, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de dizer o quê? Vocês vão se reunir com a equipe de vocês, vão se informar, certo? Ninguém vai para casa de ninguém para ensaiar, certo? Ninguém. Todo mundo vai fazer um ensaio ou pelo WhatsApp ou pelo Google Meet, certo? E na terça-feira vocês vão me apresentar, ok? Não precisa ficar tenso, não precisa ficar preocupado. O importante é vocês me apresentarem do jeito que vocês ensaiaram, do jeito que vocês já têm tudo preparado, tá certo? Outra coisa. Ok. No dia da apresentação, você vai ter que ligar a câmera, certo? A sua equipe vai ligar a câmera e o microfone para me visualizar vocês, o que vocês estão fazendo. Professora, eu me esqueci como é o trabalho e eu nem sei se eu fiz o trabalho. Pronto, pois aí você vai se juntar com a sua equipe, tá certo? Se forma para a equipe. Ô tia. Eu não sei quem é a minha equipe. Ô tia. Oi. Que material de estudo foi esse que a senhora passou agora há pouco, tia? Eu vou passar ainda. Eu coloquei já. Certo? Eu recebi uma notificação. Sim, é porque eu já postei, viu, meu amor? Mas eu vou explicar agora, tá bom? Então, vamos lá, né? Seguindo a nossa aula, tá bom? Todo mundo já sabe que na próxima semana tem trabalho. Agora, vamos lá. Todo mundo focando aqui no conteúdo, tá certo? A nossa aula, pessoal, o tema hoje é um tema, assim, maravilhoso. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, senhora. Estou vendo perfeitamente. Graças a Deus. Então, o nosso conteúdo hoje, pessoal, é fábula. Olha que conteúdo maravilhoso, né? Todo mundo, eu acho que... Oi. Tia. Fábula a gente já estudou em produção textual e em português. Que coisa maravilhosa. Então, agora, tá todo mundo já, né, profissional da fábula. Certo? Vai ficar melhor ainda, não é isso? Então, vamos aqui. O conteúdo é fábula, tá certo? A gente inicia... Professora, posso falar? Pode. Eu tava vendo um youtuber, ele fez um vídeo, 2 vídeos de fábula, que era ele lendo um bocado de fábulas famosas. Foi? Aí ele fez 2. Aí a senhora mostrou uma foto de uma raposa com uma uva. Aí eu vi e eu lembrei da fábula que ele falou. Que coisa boa, Tia. Oh. No meu reforço, lá na tia Vanelise,
Mas agora eu estudo. Eu já ouvi falar dessa fábula, Lá rapaz de tem cor. uma arruma de livro pra gente ler. Lá tinha esse livro da. Que coisa boa, né? Pois então vamos lá. Vamos aqui. Tia, Oi. fábula é um texto fictício cujos personagens principais são animais. Exatamente. Olha, a aula hoje vai ser ótima. Então vamos aqui. Quem gostaria de fazer essa leitura para mim? A Raposa e o Corvo. Eu? Pois leia. Eu queria. Pode ler. Quem pediu para fazer a leitura, pode ler. Eu. Posso, tia? Pode, meu amor, leia. Pode ler. Vai, Gabriel, lê. Um dia estava pousado num galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico. Quando passou uma raposa, vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Como está ideia na cabeça, vai para jeito se apoder. Peraí. Foi para baixo da árvore, olhou para cima e disse: Que pássaro magnífico! A vista nessa árvore! Que beleza! Estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz? Suave para combinar com tanta beleza. Se tivesse, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouviu aquilo o corvo e ficou que era pura vaidade, por mostrar à raposa que sabia cantar. Abriu o bico e soltou o som. Có! O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocalhou. Liguei aquela delícia, dizendo: Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem inteligência. Moral da história: cuidado com muito elogio. Muito bem. Então, pessoal, vocês observaram que essa fábula ela está tratando o quê? De elogios, né? De vaidade, certo? E muitas vezes elogio exagerado, certo? Tem alguma coisa errada, certo? A pessoa elogia tanto que você tem que desconfiar um pouco, né? E o povo, ele se sentiu o quê? Vaidoso, né? Professor, a pessoa que eu assisti no YouTube, ele falou dessa fábula. Eu gostei muito dela. Foi, pois fale um pouco o que você entendeu, meu amor. O que você entendeu dessa fábula? Oi? Posso falar, tia? Eu entendi? Fale. Eu entendi que a gente nem deve confiar em todo mundo que a gente conhece. Exatamente. Muito bem. Ei, tia. Oi, meu amor. Tia. Oi. Toda fábula precisa trazer uma lição de moral para o leitor, seja implícita ou explícita. Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. Você já estuda assim, né? Conteúdo já assim, bem direitinho na cabeça. Então, finalmente, a fábula da raposa e do corvo é um alerta para prestarmos atenção aos interesseiros que podem surgir no nosso caminho. Por vez, eles usam elogios e palavras doces para mascarar suas verdadeiras intenções. Embora a raposa esteja enrolando o corvo, a narrativa chama-se, né, atenção para o erro dele,
por ego e por vaidade. O bicho foi ingênuo e acabando por perder com isso. Agora eu vou trabalhar aqui com vocês, porque eu já tenho, graças a Deus que vocês já estão assim com a fábula na cabeça, não é isso? Eu já sei o que é uma fábula. É uma. Vamos lá. Fábula, pessoal, é o quê? É uma história curta. Que os personagens são animais e eles agem como humano. E no final tem que ter uma moral. Exatamente. Perfeito. Fábula é uma história curta, certo? Os personagens são animais que agem como seres humanos. Tia. Existe sempre Tia. uma disputa. Só um minutinho, amor. Existe Tá. sempre uma disputa entre o forte e o fraco, certo? A esperteza e a lerdeza, certo? A ganância e a bondade, a gratidão e a avareza, o bondoso e o ruim, e no final do texto é apresentado uma moral, ou seja, um ensinamento, uma crítica. Pode falar, quem pedir para falar. Tia, é que a gente vê em produção textual que a fábula é semelhante a uma lenda por causa das coisas que ela apresenta e por causa da estrutura da fábula. Exatamente, também. Muito bom. Tia, tem uma dúvida. Se tivesse uma história de um homem e um cachorro, mas só o homem fala, o cachorro fica falando au au, é uma fábula porque tem um animal? Não, não. Não, O animal- não pode ter humano. O animal consegue falar. O Fábula, animal tem que agir de forma humana, com características humanas. exatamente, exatamente. Por exemplo, ele tem que falar, ter um trabalho, interagir, coisas assim. Exatamente. Isso Tia, mas tipo, se fosse uma fábula, igual como o Gabriel disse, só que nessa fábula, tanto o humano e o cachorro falam, é uma fábula? Amor, é porque assim, a fábula, quem vai falar é os animais. Os personagens são os animais, certo? Como você observa aqui, as personagens são animais que agem como seres humanos. Professora, você já ouviu falar da fábula O Sapo e o Escorpião? Eu gosto dessas Muito fábulas. bom. Então vamos aqui. Fábula ficcional. Fiz uma leitura em cada matéria. Muito bem. Fábula é um gênero ficcional bastante popular, certo? E existe há muito tempo. Vocês podem observar, né, a quantidade de anos aqui que a fábula existe, 2.800 anos. Vocês podem perguntar à mãe de vocês, os pais, os avós, né, que eles sempre têm uma fábula para contar, certo? Eu conheço essa fábula. Porque foi há muito tempo, né, que existiu esse gênero. Embora muito antiga, continua a ser contadas e lidas nas escolas, nas famílias. Se eu quiser qualquer fábula na internet, eu encontro com facilidade. Se eu for em qualquer biblioteca, eu também encontro fascículo lá com fábula, certo? Então, livros, histórias que eu encontro com facilidades, certo? Tia, uma fábula que eu gosto, uma fábula bem curta, mas que eu gosto, é a fábula do leão e a raposa. Muito bom mesmo, viu? Eu gosto do leão, a raposa e o asno. Eu gosto do leão e a raposa só. Vamos aqui. A estrutura da fábula tem servido a muitas versões e reescrituras, certo? Muitas delas com intenção humorista. Na maioria das vezes, os fabulistas usam animais como os personagens de suas histórias, tornando-as uma espécie de símbolo. Aí agora, como o Taimon bem questionou, eu uso os animais como símbolos quando eu falo da seguinte forma. Gente, desse microfone, quando vocês forem apresentar alguma coisa, vocês habilitam, certo? Eu fico dando microfonia. Então, vamos aqui. Quando eu falo aqui do símbolo da formiga, ela está sendo representada pelo trabalho, certo? O cordeiro está sendo representado pela inocência. O burro, pela estupidez. A raposa, pela astúcia, certo? Vocês estão percebendo que os animais aqui, eles são representados com símbolos. Por exemplo, a formiga, pela sua coragem, pela sua determinação.
Aí ela A coruja sabedoria. Tia, sabedoria. ei, tia, Pode falar. uma coisa, o leão, ele é representado pela vaidade e a raposa, muitas vezes, ela é representada pela, não sei, pela mentira, pela... Sim. A coruja é representada pela sabedoria. Tanto, pessoal, que se vocês forem observar, a coruja, ela é o símbolo dos professores, certo? Porque realmente ela tem essa característica. Boa observação, viu? Gostei da sua observação. Obrigada. Agora eu vou trabalhar aqui com vocês as características da fábula, certo? Primeiro, eu tenho que apresentar uma ação, personagens, o narrador, o local e o tempo, certo? É uma narrativa curta, certo? Os personagens geralmente são animais, tem que trazer uma reflexão e no final tem que ter uma moral, certo? Ei, tia, Oi, meu amor. uma coisa que eu vi que ela é relacionada ao gênero, mas nem tanto assim, que é o seguinte, que podem existir dois tipos de narradores. Pode existir o narrador observador, que é o que Sim. simplesmente narra o texto, que conta a história, ou o narrador personagem, que tanto que ele fez parte da história, e por isso ele pode se referir a, por exemplo, nós, eu, ele pode se referir dessa forma no texto, como também é um participante da história. Exatamente. Perfeito, viu? Vocês estão assim, ó, maravilhados mesmo. Gostei muito. É interessante que o aluno, que o leitor, que o estudante, certo? Ele saiba que o narrador de uma fábula, como bem o nosso colega falou, ele é um observador, certo? O narrador da fábula, ele é um observador. O narrador de uma fábula, ele é um observador, certo? E o próximo, o público a que se destina é o infanto-juvenil, prioritariamente. Isso não quer dizer que é só o infanto-juvenil que pode fazer essa leitura. Não. Vocês podem observar que, geralmente, em qualquer início de aula, qualquer início de reunião, muitas vezes, a pessoa que está iniciando uma reunião traz uma fábula, porque essa fábula ela vai me trazer uma reflexão, certo? Uma observação, no que está acontecendo no social, no momento. Então, a fábula ela serve também para uma reflexão, certo? Para uma história infantil, para me fazer uma leitura mesmo, porque eu gosto de ler, e é uma leitura dinâmica, é uma leitura que traz gravuras, é uma leitura com uma linguagem simples, certo? Então, eu posso ler uma fábula por prazer, porque eu gosto. E o próximo, o suporte desse gênero textual para atingir o público a que se destina é vinculado à publicação. Eu encontro uma fábula, pessoal, bem simples, eu encontro em livrarias, eu encontro na internet, certo? Eu encontro em jornais, em revistas. Então, fábula é bem simples para mim conseguir encontrar. Aí eu vou buscar aqui uma fábula X, eu encontro na internet. Eu vou na biblioteca, né? Quando passar toda essa situação que eu vou conseguir circular de novo na cidade, eu posso ir numa biblioteca lá, eu vou conseguir lá várias fábulas, certo? Na internet, que hoje em dia não preciso mais eu sair de casa para não ter todo o conteúdo na minha mão, que eu posso fazer uma busca na internet e encontrar todo o material que eu buscar. E a fábula é uma das que bem simples de se encontrar, certo? E agora eu vou trabalhar com vocês as estruturas da fábula, certo? A estrutura da fábula, pessoal, existe duas leituras independentes. A primeira, certo? A narrativa propriamente dita, cuja estrutura, a narrativa sempre se repete. Para me começar a escrever uma fábula, primeiro eu tenho que fazer o quê? Criar um título, certo? Vocês observaram que toda fábula que vocês fizerem a leitura sempre tem um título. Título. Isso. Aí eu tenho que criar um título. Em seguida, eu tenho que começar, certo? Com a situação inicial. Eu tenho que iniciar a minha história. Depois, tem que ter um obstáculo, certo? Da minha história. Depois, uma tentativa de solução.
E depois, Tia, ou a gente também viu isso em produção textual. É o caso do início, clímax, que é a parte, principal, o obstáculo, como a senhora disse, e o fim. exatamente, exatamente. Só que agora eu trouxe aqui tudo estruturado para vocês. Por quê? Porque esse material vai ficar, né? Vocês vão ter o contato com esse material. Até como vocês já observaram, ele já está na plataforma, certo? Eu sempre busco colocar a atividade antes de começar a aula, porque o aluno ele já pode, vou dar uma olhada aqui o que nós vamos estudar hoje em literatura. Então, antes de eu começar a aula, eu já posto a atividade, o material de estudo, certo? Então, vocês vão ter esse acesso a todo esse material para depois estudar, se tiver alguma dúvida, certo? Depois, como eu falei para vocês, que ela tem duas leituras, certo? A narração, e agora tem uma moral, que está relacionada à linguagem temática dissertativa. Ela pode ser usada e analisada independentemente da fábula, certo? A fábula, pessoal, nos leva para dois mundos. O imaginário, certo? Quando eu fantasio, quando eu imagino alguma coisa, e o real. Esse real aqui é quando nos leva a refletir, certo? Algo da sociedade, algo que está acontecendo na minha vida, algo que aconteceu comigo, certo? Quando eu faço. E fábula também, pessoal, é um estudo sério, que trabalha o comportamento humano e, acima de tudo, está relacionado à ética e à cidadania, certo? Acima de tudo, está relacionado à ética e à cidadania, ok? Seguindo aqui, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer assim, um debate, certo? Quem gostaria de fazer essa leitura de mais uma fábula? O leão e o ratinho. Eu, tia, eu, por favor, tia, Eu falei primeiro. Tia, eu falei primeiro. Peraí, Tia. Tá bom, não sou tão competitivo e idiota como tu. pronto. Gente, as ofensas, um de cada vez, todo mundo consegue ler, tá certo? Eu posso, tia? Pode. Tem outras aulas, né? Eu acho que é Eu bom. falei primeiro. Vamos lá, leia. Eu, tia, ou Caio? Caio, leia você, Caio. Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o rato com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. E aí, pessoal, o que vocês... qual a reflexão, né, que vocês conseguem tirar dessa fábula? Maiane, o que você entendeu dessa fábula? Quem ajuda será ajudado. Quem ajuda será ajudado. Muito bem. Maiane. Que devemos ajudar um ao outro. Devemos ajudar um ao outro. E a gente deve ajudar quem precisa. Tia. Nós devemos ajudar quem precisa. Oi, amor. Pode falar. Uma mão lava a outra. Uma mão lavar a outra. Gostei muito dessa sua observação. Outro. Gostei muito. Então, vamos aqui. Pessoal, essa fábula, ela nos leva a refletir a seguinte situação, certo? Muitas vezes, você acha que você é o melhor em tudo. Muitas vezes,
você acha que você não precisa de ninguém, certo? Mas vocês podem observar, certo, na história, que no primeiro momento, quem estava à mercê do leão era o ratinho, certo? Era simples, insensível, humilde, frágil. Todas as características, né, se apresentam ao ratinho. E o leão, com toda a força, com toda a garra, estava esmagando o Tia, ratinho. isso aqui é um jogo da memória, tia? Eu trouxe aqui para vocês conseguirem captar a mensagem, certo? E o que acontece? E o ratinho pedindo, implorando, pelo amor de Deus, me solte, por favor. E o leão esmagando, esmagando. Aí o leão sentiu compaixão, né, do ratinho, aí tá, soltou o ratinho. Em pouco tempo, certo? O que acontece? O leão é pego pela uma armadilha. E ele estava lá todo enrolado numa rede. E com toda a força que o leão tinha, ele não conseguia sair, certo? O leão era forte, o leão conseguia tudo, porque ele é o rei da floresta, mas ele não conseguia sair dali. E o ratinho, frágil, certo? Pequeno, podia salvar o leão. E o que ele fez? Como o leão, né, salvou, deixou ele ir embora, ele, opa, agora chegou minha vez. Eu vou também ajudar o leão. E com os dentes simples, né, do ratinho, ele subiu lá na árvore, roeu a rede e soltou o leão. Para vocês observarem que ali existiu o quê? O forte e o fraco. No primeiro momento, o leão era o forte e o ratinho era o fraco. Na segunda parte da história, quem é que era o forte? O rato? O ratinho. O ratinho é que era o forte. Por quê? Porque foi o ratinho que conseguiu salvar o leão. Então, para vocês observarem que não existe o fraco e não existe o forte. Todo mundo precisa de todo mundo, certo? Você com a sua fragilidade, você com o seu jeitinho, você sempre, certo? Tem algo a fazer, tem algo a ajudar, certo? Espero que vocês realmente tenham refletido essa fábula dessa forma. Todo mundo precisa de todo mundo precisa se ajudar, certo? Eu não preciso ser egoísta, eu não preciso achar que eu não preciso de ninguém, que todo mundo precisa de alguém, certo? Espero que vocês tenham gostado. E a atividade de casa, pessoal, é bem simples mesmo, certo? Diz o seguinte, vocês vão criar uma fábula com o título, certo? E, em seguida, não pode esquecer também da situação inicial, certo? Tem que criar personagens, que os personagens são os animais. E no Tem que ter moral. tem que ter moral, tem que ter a moral, tá certo? E me enviar lá no Google Sala de Aula, certo? Que já, esse material todinho, ele já está lá. No caso, se você, quando você estiver construindo a sua fábrica, você pode correr a material. Tia, para enviar quando? Hoje? Pode ser amanhã também? Até amanhã, tá certo? Tá. Atividade até amanhã. E... Tia, Oi, meu amor. Pode falar. como é que eu faço pra mandar a atividade? Tia, quantas linhas? Como é que eu faço pra mandar? Vontade, viu, Marcane? Tia, são Fiquem quantas à linhas? vontade, certo? Eu não estou determinando a quantidade de linhas, tá certo? Posso fazer 15? Pode. Ei, amor, é assim, ó. Você envia também lá no aplicativo, tá certo? Certo. Tá bom? No mesmo aplicativo. Você Tá. escreve lá e você envia lá também, certo? Então, pessoal, para finalizar a minha aula, eu termino com uma frase, certo? Que diz o seguinte: estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, certo? Essa frase, ela nos leva a refletir que o que eu estou fazendo hoje, eu vou receber o resultado no futuro, certo? O meu estudo hoje
ele vai servir para o meu futuro, certo? Então, essa é a mensagem que eu deixo para finalizar a aula. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu gostaria de perguntar que palavra vocês podem deixar para essa aula. Eu gostaria de perguntar, cada aluno dissesse uma palavra para a aula, começando pelo a Maiane. Maiane, o que é que você... qual a palavra que você deixa aqui para os seus colegas acerca, né, do conteúdo da fábula? Que devemos ajudar um outro, igual aquela fábula do leão e o rato. E Agora eu posso? Só um minutinho, viu, gente? Depois da Maiane. só isso mesmo, tia. Só isso? Muito bem. Letícia. Eu? Letícia. O que Qual? você pode... Qual, tia? Tem 3 Letícias aqui. Letícia Gomes. Ah, Letícia Gomes. Qual a reflexão da sua vida, certo? Que você leva dessa aula? Letícia Gomes. Letícia. Foi boa, botou aqui no chat. Certo, Letícia, eu queria escutar sua vozinha, meu amor. Fale aí. Ah, não. Não quer falar? Vamos lá, Letícia, tu gosta de falar? Habilita aí o microfone, meu amor. É só apertar no microfone, tá certo? Não estou ouvindo, amor, porque tu não habilitou o microfone. Fala aí, Letícia. É só tu habilitar o microfone. Não conseguiu? Monique. Ela botou no chat. Eu vi. A Mariana Vitória falou que ela não ia falar porque a voz dela tava fina. Pronto. Vamos lá, Monique. O que você achou, Monique? A aula foi legal. Mas o que você aprendeu a respeito Eu aprendi que a gente tem que, como diz a fábula do leão e do rato, a gente tem que pagar o bem com o bem, da mesma forma que a gente tem que pagar o mal com o bem também. Muito bem, Monique. Nada de falar? o mal, né, Monique? Isso. Muito bem. Gostei da sua contribuição. Tia, Oi, tia. meu amor. Oi. ela acabou de dizer que não se paga mal com mal, só que eu acabei de lembrar de um ditado. Quem com ferro ferre, com ferro será ferido. Mas o que é que você pode levar, né? Qual a reflexão que você pode tirar dessa fábula? O leão e o ratinho. Bom, essa fábula, ela representa um assunto que, bom, está sumido aqui na realidade. Que muitas pessoas simplesmente ignoram o fato de ajudar umas às outras. Sendo que muitas necessitam disso, mas muitas vezes não ligam. Muito bem, muito bem. Gostei do seu ponto de vista. Letícia, tá aí doida para falar? Pode falar, meu amor. Tinha naquela fábula no início que a gente tinha visto uma fábula, antes era assim, que era a história do corvo e da... A raposa e o corvo. a raposa e o corvo. Que a gente não. a gente tem que tomar cuidado com as pessoas, senão é pra gente confiar em todo mundo. Exatamente. Né? A primeira reflexão nos leva a refletir realmente esse ponto de vista. Muito bem. Você fez a comparação, né, com as duas fábulas. Muito bem. Pode falar. Oi. Pode falar. Nós nunca... Tô com vergonha, tia. Não, meu amor, pode falar. Nós estamos aqui em família, na sua sala de aula. Pode falar, fique à vontade. Tá aqui no chat. Não, pode falar.
Pode falar, eu estou aqui para escutar. Do jeitinho que você falar, vai estar certo. Fale. Desistiu? Nós nunca, Oi? nós nunca devemos de. Oi? Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Né? A nossa aula está chegando ao fim, né, pessoal? O tempo é curto. Gostei muito da participação de vocês. Né? Nós estamos aqui com a presença do nosso diretor, certo? Vou perguntar aqui se ele quer falar alguma coisa. Então, Isaías, o senhor quer falar alguma coisa? Nós não estamos conseguindo ouvir. O senhor habilita aí o microfone? Não? Seu Isaías, nós não estamos conseguindo escutar o senhor. É só habilitar o microfone. Não estou escutando. É só habilitar o microfone, porque não está dando para escutar. É só o senhor subir a barrazinha e habilitar o microfone. Só apertar na tela da tia e ligar. Não, mas é porque é o dele. Pronto. Está me ouvindo? Sim, sim. Pronto, eu queria parabenizar a você e os alunos. Estou assistindo a sua aula. Estou gostando da participação dos alunos. Espero que continue assim. Eu sei que tem sido difícil para todos nós, mas eu também creio que logo, logo nós estaremos aqui no colégio com as nossas aulas presenciais. Mas, enquanto isso, está sendo proveitoso, porque os alunos estão participando desse momento tão difícil, mas que é de grande importância para todos nós. Eu creio que é um grande aprendizado para cada um de nós. Depois de tudo isso, nós iremos sair prontos para qualquer coisa que, porventura, possa acontecer em outros momentos. Meus parabéns aos alunos, meus parabéns a vocês, professor, por esta grande descoberta que nós, como educadores, estamos aprendendo, estamos refazendo a educação no país, no mundo inteiro. Meus parabéns a todos. Obrigado. Certo? É uma grande satisfação, né, pessoal? Ter o contato do núcleo gestor na aula. Quero agradecer também a presença dos pais, certo? A Cleide aqui, a mãe do Ângelo, né? Sempre está presente. Quero agradecer também a presença da mãe do Taiman, do pai, que sempre está presente nas nossas aulas. Essa é uma grande satisfação, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Minha mãe entrou no meio da aula para ver como é que eu estava fazendo. Que coisa boa! O bom, né, dessa aula assim, virtual é que o pai, a mãe também pode participar da aula, tá certo? Eu fico muito feliz com a presença da Tia, tia, na verdade, os pais vão ter uma grande participação, tanto que vão ter uma reunião dos pais própria para eles no Google Meet aqui. Para você ver como a presença do pai é marcante, né? E a escola, realmente, ela está preocupada com a opinião do pai, ela quer realmente esse contato. E, nesse momento, o pai está participando fielmente, né, da educação dos seus filhos, tá bom? Então, pessoal, a minha aula finaliza aqui, né? Já estou, assim, recebendo aqui os comunicados, que eu estou... está na minha hora. Na próxima semana, não esqueçam, certo? Nosso trabalho de literatura, e ele vai ser apresentado aqui na sala de aula, tá bom? Um beijo grande, certo? E até... Tchau, tia. Tchau, meus amores.
Tchau, Tchau, tchau. tia. Tchau, tia. Tchau. Com Deus, tia. Eu também, diretor. Não, militar, tia.